Para além do salário, o que, o que realmente nos faz querer ficar numa empresa? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta, ela é cada vez mais complexa. Sem dúvida. E fica ainda mais interessante quando a gente pensa num país tão diverso como o Brasil, né? O que motiva alguém, sei lá, no Sudeste? É o mesmo que engaja um profissional no Nordeste, que está em plena expansão? Essa é a pergunta de 1 milhão. Porque por muito tempo o mercado brasileiro foi tratado meio que como um bloco só, né? As políticas de RH eram desenhadas em São Paulo e aplicadas de norte a sul, como se as prioridades fossem universais. Exatamente. Mas a realidade de cada região cria ecossistemas com anseios muito próprios. E é por isso que a nossa análise de hoje é tão relevante. A gente vai mergulhar nos resultados de uma pesquisa que fez justamente esse recorte. Um foco específico. Isso. O estudo se chama Engaja SA, foi feito pela Flash em parceria com a FGV e ouviu mais de 5.000 profissionais. Os resultados do Nordeste foram publicados no Diário do Nordeste. Uma amostra bem robusta. Sim. E a nossa missão aqui é desvendar os 5 fatores que mais se destacaram por lá e tentar entender a história que eles contam. Ok, vamos analisar isso. O que me chamou a atenção de cara é que os 2 primeiros itens do ranking parecem opostos, mas na verdade eles se complementam, sabe? Como assim? Um fala sobre ter controle do presente e o outro sobre ter segurança para o futuro. Ah, sim. É um equilíbrio fascinante. Mostra uma mentalidade, assim, com os pés bem plantados no hoje, mas com os olhos firmes no amanhã. E o líder absoluto do ranking, o fator número 1, é a personificação desse controle sobre o presente. Os benefícios flexíveis. Certo. A ideia de permitir que o próprio colaborador monte o seu pacote de benefícios, né? Em vez de um vale-refeição padrão, a pessoa pode usar esse valor onde fizer mais sentido para ela, educação, cultura. Bem-estar, alimentação. Isso. O estudo diz que isso é um diferencial decisivo. Mas por que isso seria tão mais importante no Nordeste a ponto de liderar a lista com folga? Eu acho que tem 2 camadas de resposta aí. A primeira é a mais óbvia, a diversidade. Imagina um jovem desenvolvedor num polo tecnológico como Recife. Para ele, poder usar o benefício para pagar uma pós-graduação, um curso de inglês, tem um valor imenso. Claro. Agora, pensa numa colega dele, mãe de 2 filhos. Para ela, usar essa mesma verba para um plano de saúde melhor para as crianças ou para ajudar no transporte é a prioridade absoluta. O custo para a empresa é o mesmo, mas o valor que cada um percebe, ele é multiplicado. Faz todo sentido. Um pacote único, por melhor que seja, sempre vai desperdiçar valor para alguém. A flexibilidade reconhece que não existe um colaborador médio. Exato, e essa é a segunda camada, que é mais profunda. Isso representa uma mudança de confiança. A empresa deixa de ser aquela figura paternalista, sabe? Aquela que sabe o que é melhor para você. Entendi. E passa a dizer, eu confio na sua capacidade de gerenciar sua própria vida. É um gesto de reconhecimento da individualidade do profissional. É tratar o colaborador como um adulto. E isso cria um vínculo de respeito muito forte. É uma mudança de paradigma mesmo. E é interessante como essa mentalidade de planejamento continua no segundo item da lista, mas o foco muda, do imediato para o longuíssimo prazo. Em segundo lugar, o mais valorizado é a previdência privada. E essa transição é muito reveladora. Se os benefícios flexíveis são sobre ter autonomia hoje, a previdência privada sobre garantir autonomia amanhã. Exato. Mostra um profissional que não está só pensando no próximo salário, mas na sustentabilidade da vida inteira. O estudo relaciona isso ao aumento da formalização do trabalho e à expectativa de crescimento na região. Mas eu me pergunto se não tem algo a mais aí. Será que essa valorização da previdência não sinaliza também uma certa desconfiança no sistema público? Uma percepção de que se eu não cuidar do meu futuro, ninguém mais vai? Você tocou no ponto nevrálgico. O que isso realmente sinaliza é um gap de confiança. O profissional, especialmente o mais jovem, que já cresceu ouvindo sobre crises e reformas na Previdência, ele não confia mais que o Estado sozinho vai garantir a tranquilidade dele lá na frente. Faz sentido. Então, ele projeta essa necessidade na figura do empregador. Ele exige que a empresa se torne uma parceira na construção desse futuro. É quase como uma
uma privatização da tranquilidade, sabe? E isso é uma mudança sociológica profunda no contrato de trabalho. Essa ideia de privatização da tranquilidade é muito poderosa. Mas olha, esses dois primeiros pontos são muito racionais, né? Ligados a finanças, a planejamento. Me pergunto se não há também uma necessidade de reconhecimento mais humano. Com certeza há. E parece que o terceiro fator da lista aponta exatamente para isso, de uma forma surpreendentemente simples. Sim, o terceiro item é o day off de aniversário. Uma folga no dia do aniversário. Que, à primeira vista, parece algo menor, quase trivial perto de um plano de previdência. Exato, e é aí que eu fico intrigada. Eu entendo o apelo do day off, é ótimo ter uma folga, mas será que isso não pode ser visto como um benefício meio superficial? Que talvez mascare outros problemas da empresa? Porque algo tão simples tem um peso tão grande. Essa é uma provocação importante. E sim, se for um gesto isolado numa cultura tóxica, ele fica vazio. Mas a pesquisa sugere que, num contexto positivo, o simbolismo dele é gigantesco. É mais pelo símbolo do que pelo dia em si. Exatamente. É um exemplo clássico de iniciativa de baixo custo financeiro, mas de altíssimo impacto emocional. O valor não está no dia de salário que a pessoa ganha sem trabalhar. O valor está na mensagem. E qual é a mensagem? A empresa está comunicando. Nós enxergamos você além da sua função, sabemos que hoje é um dia importante para você e a gente respeita e celebra isso. É incrível pensar que algo que custa tão pouco para uma empresa pode ter um peso maior do que, sei lá, um bônus um pouco mais gordo. Isso vira a lógica puramente financeira de cabeça para baixo, né? Totalmente. Porque quebra a transacionalidade da relação. Um bônus, por melhor que seja, ainda está no campo do eu te pago pelo seu desempenho. A folga de aniversário está no campo do eu me importo com você como pessoa. É um cuidado, né? É. E um mercado de trabalho cada vez mais impessoal, esses gestos de humanização criam uma lealdade que o dinheiro sozinho não compra. A pesquisa chama de gesto de cuidado emocional. E eu acho a definição perfeita. Cuidado emocional. Isso se conecta com a ideia de ser visto que a gente falou. E essa noção de investir na pessoa e não só na produção dela parece que explode nos dois últimos fatores do top 5. Em quarto lugar, aparece o desenvolvimento pessoal e profissional. Isso. É o desejo explícito de não ficar estagnado. É o profissional dizendo, eu quero aprender, eu quero evoluir e eu espero que a empresa me ajude nisso. E isso inclui desde cursos técnicos até bolsas de estudo, certo? Exato. Capacitações, graduação, pós-graduação. A pesquisa afirma que o aprendizado contínuo é visto como um caminho direto para a autonomia e ascensão, e faz muito sentido. Quanto mais qualificada a pessoa é, mais controle ela tem sobre a própria carreira. É um investimento no próprio passe, como se diz no futebol. Exato. E é aqui que a empresa inteligente percebe a oportunidade de um investimento de mão dupla. Ao oferecer desenvolvimento, ela não está só gastando dinheiro. Ela está sinalizando para o profissional que acredita no potencial dele a longo prazo. Cria um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso. O colaborador se sente valorizado, adquire novas competências que aplica no trabalho, a empresa se beneficia e esse ciclo se reforça. E o quinto e último fator do ranking parece ser a aplicação mais focada e pessoal dessa ideia, a mentoria. Não é só sobre fazer um curso, mas ter alguém para guiar esse crescimento. Perfeito. A mentoria é a forma mais artesanal e humana do desenvolvimento. Um curso online te ensina uma habilidade, o quê. Um bom mentor te ensina a sabedoria, o como e o porquê. Ele compartilha experiências, né? Compartilha erros e acertos, ajuda a navegar na política da empresa, amplia a visão de carreira. O estudo destaca exatamente isso, que a mentoria acelera o desenvolvimento e fortalece as conexões. Para quem busca crescer, ter um guia experiente é um atalho inestimável. É como ter acesso a um mapa num território desconhecido. E para a empresa, é uma ferramenta estratégica poderosíssima. Programas de mentoria ajudam a disseminar a cultura, a preparar futuras lideranças e a reter talentos que se sentem genuinamente apoiados. É o oposto de se sentir jogado aos leões. Exatamente. Aqui, ele se sente guiado, protegido. Então,
O que tudo isso significa? Quando a gente junta essas 5 peças, benefícios flexíveis, previdência, folga de aniversário, desenvolvimento e mentoria, a imagem que se forma é de um profissional muito consciente do que ele quer. Sem dúvida. Foge daquela visão antiga de que o trabalhador quer só um bom salário e estabilidade. O que a pesquisa mostra é um desejo por uma parceria mais sofisticada. Uma parceria. Gostei disso. Sim, ele quer autonomia para gerir o presente, com os benefícios flexíveis, segurança para construir o futuro, com a previdência, reconhecimento da sua humanidade, com o day off, e um caminho claro para o crescimento, com desenvolvimento e mentoria. A matéria do Diário do Nordeste traz uma citação da Isadora Gabriel, que é a CHRO da Flash. A fala dela parece amarrar tudo isso de forma muito precisa. Sim, a citação dela é ótima. Ela diz que o trabalhador nordestino valoriza autonomia, estabilidade e evolução. São os 3 pilares que sustentam todos os 5 pontos que a gente discutiu. Autonomia, estabilidade e evolução. E ela continua, dizendo que quando a empresa atende a esses desejos, o resultado é que o colaborador se sente visto e apoiado. Visto e apoiado. 2 palavras que resumem tudo. O day off é sobre ser visto como indivíduo. A mentoria é sobre ser apoiado na carreira. É um eco constante. Perfeitamente colocado. E a conclusão dela na matéria é o que eu considero a grande lição para qualquer gestor. Ela finaliza dizendo: quando as pessoas percebem que têm apoio financeiro, oportunidades reais e um ambiente emocionalmente equilibrado, elas se conectam com o trabalho de forma muito mais profunda. Uma conexão mais profunda. Felicidade, no fim, é sobre equilíbrio e possibilidade. Equilíbrio e possibilidade. É uma síntese brilhante, né? Equilíbrio entre vida pessoal e profissional, entre o presente e o futuro, e a possibilidade real, tangível, de crescer. É uma visão muito madura do que significa um bom trabalho hoje. E que desafia as empresas a serem mais do que só pagadoras de salários. Elas precisam ser plataformas de desenvolvimento e estabilidade. Fazendo uma rápida recapitulação, então. Os 5 fatores que mais geram felicidade no trabalho para os profissionais do Nordeste são: primeiro, a autonomia dos benefícios flexíveis. Segundo, a segurança da previdência privada. Certo? Terceiro, o reconhecimento da folga de aniversário. Quarto, as oportunidades de desenvolvimento. E quinto, o apoio da mentoria. Tudo isso em cima dos pilares de autonomia, estabilidade, reconhecimento e crescimento. Isso levanta uma questão importante. A pesquisa nos mostra o que atrai e retém talentos, o que gera felicidade. Mas e o outro lado da moeda? O que causa a infelicidade. Exato. Se essa combinação de valores, autonomia, estabilidade e crescimento define o que eles querem, ela também define o que os repele. Se a felicidade é sobre equilíbrio e possibilidade, talvez a infelicidade profissional seja exatamente sobre rigidez e estagnação. Entender o que leva esses mesmos profissionais a pedirem demissão pode ser um caminho igualmente, ou talvez até mais, revelador.